Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, A redenção do seu corpo é pela graça através da fé, bem como a redenção do seu espírito. Não é metade, graça, metade, seus méritos. Metade, graça, metade, suas obras. Metade, graça, metade, sua fidelidade. Não. Tudo é graça. E a redenção do seu corpo é totalmente graça. Você me escuta? hoje com o pastor Joseph Prince. A Bíblia diz de forma muito clara: quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Você me acompanha? Alguns dizem, a igreja de Coríntios era carnal. Então, você diz que os crentes carnais não vão subir? Os crentes infiéis não vão subir? Vamos observar os crentes mais carnais e infiéis para os quais Paulo escreveu. Coríntios. Em 1 Coríntios 15, 51. Eis que aqui vos digo um mistério. O que é mistério? Algo escondido no Antigo Testamento, mas agora revelado. Deus levantou Paulo para revelar muitos mistérios. Veja, ele disse, eis aqui vos digo um mistério. Com quem ele falava? Falava com os cristãos carnais de Corinto. Ele não disse, falo somente com os que são fiéis. Não, ele fala com todos os crentes de Corinto. E ele diz para eles, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos. Eu disse todos, mas todos seremos transformados. Crentes carnais, crentes que chegam atrasados. Se você só chega atrasado, se converta. Só porque você frequenta a igreja New Creation não quer dizer que você é salvo. Como ir ao McDonald's não faz de você um Big Mac. Ir à garagem não faz de você um carro. Sua salvação não é por osmose, porque você frequenta a igreja New Creation. Amém? Você tem que aceitar a Jesus. Tem que recebê-lo. E Deus não tem netos. Não venha me dizer que o seu avô foi crente, que seus pais são crentes. E quem é você? Neto de Deus? Deus não tem netos, só filhos. Então receba Jesus. No que tange a salvação, Jesus disse para Zaqueu, foi a única vez que ele disse isso, desce depressa. Jesus sempre foi calmo, muito tranquilo. Foi a única vez que disse, desce depressa, Zaqueu, me convém ir à sua casa. Quando se refere à salvação, temos que ter pressa. Não sabemos quando virá o fim. O arrebatamento é iminente. Não depende de Israel voltar para sua terra. Não depende da Rússia invadir Israel. Não depende que nada se cumpra. É iminente. A segunda vinda depende. Você me acompanha? Está aprendendo? No momento, no abrir e fechar de olhos, vai ser rápido assim. Vai ser muito rápido ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E foi escrito para crentes que eram carnais. Eu rogo que não sejam carnais. Se você vive em adultério, se alguém vive em adultério, está numa guerra civil. Se você é salvo, não está feliz. Você não está feliz e está desperdiçando todos os anos. Sugiro que pare de safadeza, certo? Retorne para Deus totalmente. Ainda não é tarde. Os que pregam a teoria do arrebatamento parcial, eles dizem que nem todos subirão, muitos são sinceros, e eles querem que as pessoas tenham medo, mas o medo é o pior motivador. A Bíblia diz, o amor de Deus nos constrange. Amém? Nos anos 90, quando aconteceu a Guerra do Golfo,
Eu vi na CNN que as igrejas registraram a maior frequência de todos os tempos, em toda a América. Mas não durou muito. Não se pode ir à igreja por medo. É o amor de Cristo que nos constrange. Posso ouvir um amém? Tendo dito isso, deixe safadeza. Se converta e volte para Jesus. Todos seremos transformados. Num momento, como você pode dizer que você o ama, espera o seu retorno, e você faz coisas que o desonram? Se você é um homem de negócios e o seu testemunho é de que você está sempre mentindo, enganando, e você afirma ser crente, não podemos desonrar o nome do Senhor, irmãos. Devemos glorificar seu nome. Só temos essa vida para viver. Só o que fazemos para Cristo permanece. Não viva para você mesmo. É uma vida vazia. Você termina com nada. Salomão descobriu isso, que ele podia ter tudo. Em Eclesiastes ele disse, tudo é vaidade. Porque o coração dele era muito grande para esse mundo. Deus fez seu coração muito grande para ser cheio de Jesus. Tudo nesse mundo deixa um gosto amargo na boca. Não satisfaz. Seu próximo livro é Cantares. Agora o objeto do seu amor enche o seu coração. Como diz o poema francês, o constrangimento das riquezas. O que você vê em Cantares, sua beleza, sua glória, é um constrangimento de riqueza, as riquezas da graça. Ainda estou aprendendo sobre sua graça. Estão aprendendo, irmãos? A propósito, voltemos para Enoque. Enoque gerou quem? O seu filho Metusalém. Voltemos a Gênesis 5, Metusalém. Enoque viveu uma vida que agradou a Deus e Deus o arrebatou. O levou para si. Eu acho que ele sabia que ia ser transladado. Assim, Enoque representa os crentes que serão tirados antes do juízo. Noé representa os crentes que passarão pelo juízo. Estes serão aqueles que serão salvos após o arrebatamento. Amém? Mateus 24, 25 não foi escrito para a igreja, mas para os remanescentes judeus do futuro. Crentes. Crentes em Jesus. Por isso a linguagem é judaica. Orem para que não aconteça no sábado. Enoque gerou Matusalém e andou com Deus. Quantos anos Metusalém viveu? Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Foi o homem que mais viveu na terra. 969 anos. O sujeito que mais viveu. Até Adão morreu o mais jovem. Por quê? Porque Enoque recebeu a revelação que o juízo viria, e quando seu filho nasceu, lhe deu o nome de Metusalém, o chamou Metusalém. A primeira parte, Matu, quer dizer morte. Quando ele morresse, Salém, ele viria. Matusalém, quando ele morrer, o juízo virá. Sempre que ficava doente, todos ficavam atentos. E oravam. Uma simples tosse, e eles oravam. Imagine essa criança ficando enferma e toda a cidade, toda a vila, toda a vizinhança, trazendo todo tipo de ervas chinesas para curar o menino. Enoque pregava, a Bíblia diz em Judas que Enoque era um pregador. Ele pregava, o Senhor virá com milhares dos seus santos. Ele viu o futuro. E o menino cresceu e fez 60 anos, 70, 100, 200, 250, 300. E muitos que trouxeram as ervas morreram. Muitos dos seus vizinhos morreram. Muitos morreram. E ele fez 500, 550 anos, 600, 700, 800. E muitos morreram. As pessoas iam morrendo. Você sabia que ele viveu até o tempo de Noé? Noé era o seu neto, e quando ele construiu a arca, ele estava vivo. Matu estava vivo. E o fato é este. Ele deve ter dito a Noé a respeito do fim, daquilo que o seu pai havia dito antes de ser arrebatado. Certo? Apesar de Enoque ter sido transladado, certo? Sem nunca ter visto a morte, seu filho na terra foi o homem que mais viveu. Por quê? Por causa da bondade e da paciência do maravilhoso Deus. A Bíblia diz que Ele é a fonte de toda a bondade.
E quando nós conseguimos entender um pouquinho da sua bondade, esse entendimento é uma dádiva da sua bondade para que possamos entendê-lo melhor. Oh, aleluia! Deus disse, quando esse menino morrer, o julgamento virá. E Deus fez com que ele vivesse mais tempo sobre a terra. Pense nisso. Se calcular os números disponíveis, verá que ele morreu no ano que o dilúvio começou. E ele foi o homem que mais viveu. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não quer que ninguém pereça. Pedro escreveu sobre os escarnecedores que surgiriam e diriam, onde está a promessa da sua vinda? Mas, amigos, não se deixem enganar. Pedro disse, o Senhor é paciente, não quer que ninguém se perca. Se ele está estendendo o tempo, é porque quer que muitos sejam salvos. Certo? Muitos foram salvos ontem. E muitos serão salvos hoje. Amém? Ele não quer que ninguém se perca, mas vai chegar o tempo quando Deus vai dizer basta. E aí Jesus voltará. Ok? Pedro disse assim, Pedro, Tiago e João subiram o monte da transfiguração com Jesus. Vemos aqui ele escrevendo em 1 Pedro 2,17. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória ele foi dirigido a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Você lembra a história? E depois ele diz isso, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Alguns dizem que profecia é difícil de entender. Não, não é uma escuridão, é uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Agora, veja isso. O evento que por ele foi descrito é o Monte da Transfiguração. O que aconteceu lá foi uma revelação da volta poderosa do Senhor Jesus Cristo. E diz ele, vimos a sua majestade. Ok? Vamos para Mateus 17 e vamos concluir nossa palavra no Monte da Transfiguração. Ok. 6 dias depois, 1000 anos para o Senhor são como um dia. Da criação de Adão até o nosso tempo, se passaram 6.000 anos. Jesus veio no ano 4000, 2000 anos até os nossos dias, são 6.000 anos. 6 dias, e ele retornará. Nada é insignificante na Bíblia, nem mesmo números. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias, veja isso. Ele se transfigurou e o seu rosto brilhou. Pedro diz que aqui foi uma amostra da sua vinda. Fomos testemunhas oculares da sua majestade. É assim que ele virá. Nós estivemos lá no Monte da Transfiguração e vimos um pouquinho como será a sua vinda. Não era o Jesus que caminhava no mar da Galileia, mas Deus revelou o verdadeiro Jesus, a glória que estava dentro. Jesus sempre estava escondendo a sua glória. Quando ele fazia milagres, ele escondia a sua glória. Não contem para ninguém, ele sempre tentava esconder a sua glória. Nós somos orgulhosos, queremos nos mostrar. Ele sempre se escondia. Mas agora ele brilha, ilustrando o seu retorno. De acordo com Pedro, representava a sua vinda, o poder da sua vinda. Mas em que sentido? Então aparecem Moisés e Elias. E por que eles são mencionados? Eles estão na montanha com ele. Por que eles estão lá? Veja isso. Quando Jesus voltar para Israel, ele voltará com todos os santos que foram arrebatados. Moisés representa os santos que morreram e ressuscitarão dos mortos no arrebatamento. Elias nunca morreu. Elias foi arrebatado aos céus em um redemoinho. Temos um outro arrebatamento, não só o de Enoque, agora o de Elias. Ele virá com os santos, com aqueles que morreram e ressuscitaram, e os que nunca morreram, mas subirão, com um novo corpo. Você entendeu? A propósito, Bertrand Russell, que é ateu,
escreveu um livro Por que Eu Não Sou Cristão. Um dia dei uma olhadinha no livro e parei numa página quando ele falava por que ele não acreditava na Bíblia. E era porque o último versículo do capítulo 16 de Mateus diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E Russell disse que Jesus havia falado que as pessoas que estavam ao seu redor não enfrentariam a morte. E ele disse, ele nunca voltou. E o que Jesus disse? Até que o vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E no capítulo seguinte, 6 dias depois, Pedro, Tiago, André e João, ele não disse todos, disse alguns, não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eles o viram vir no seu reino no monte da transfiguração. Os homens se fazem de sábios, mas são tolos. Não entendem essas coisas. Esse texto é um dos favoritos dos ateus. Agora você já sabe. Tudo no contexto. E eles viram o Filho do Homem no seu reino antes de morrerem. Ali, João teve uma prévia do livro de Apocalipse. Voltemos a 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, Apocalipse 22, os últimos versículos, os últimos. Verso 20 e 21. Esses são os últimos 2 versículos de toda a Bíblia. A Bíblia termina em Apocalipse 22 dessa forma. Aquele que testifica essas coisas diz, são as últimas palavras de Jesus. Certamente cedo venho. Cedo venho é a ênfase aqui. Você sabe qual o problema? É que muitos interpretam isso e você vê cristãos caminhando nas ruas de Nova York com camisetas dizendo, Jesus vem em breve. E o problema é que não interpretam bem a expressão cedo venho. Pode significar breve ou subitamente. Rapidamente. Muitos interpretam Jesus vem em breve. Como breve? Já tem 2000 anos. Mas o que ele diz é que quando ele vier, será algo súbito. Tahu, no grego. Virá repentinamente. Quando o Espírito Santo veio, ele veio repentinamente no cenáculo. A Bíblia diz que quando ele voltar, vai ser num piscar de olhos, num segundo atômico. O mundo só perceberá o desaparecimento. Ele não está dizendo, virei em breve. No ano seguinte, virei em breve. Não é isso. Ele diz, virei de forma súbita. Virei de forma rápida. Cedo pode ser breve e também pode ser subitamente. É a forma da sua vinda. Queridos, vamos concluir. Esses são os últimos versículos, as últimas palavras de Jesus. Vamos examinar esse último capítulo e vamos concluir. Vamos para Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz. Isso prova que ele é Deus. Ele é a raiz de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. Davi há muito foi estar com o Senhor. Como ele pode ser a raiz? A raiz produz o fruto. A raiz produz a árvore. Em outras palavras, ele criou Davi. Aqui está a sua divindade. E ainda assim, ele é o descendente de Davi. Davi produziu dos seus lombos Maria e José, seus pais. Assim, ele é a raiz e a geração. Assim, esse versículo fala da sua deidade e sua humanidade. E a resplandecente estrela da manhã. No último capítulo fala da resplandecente estrela da manhã. Último capítulo do último livro do Antigo Testamento, bem no final do livro do profeta Malaquias, fala a respeito do sol da justiça. Voltemos a Apocalipse. Vejam, irmãos, muitos anos atrás, eu acredito que foi em Israel, mas não me lembro muito bem, mas eu sei que eu estava em algum lugar e não conseguia dormir, e me levantei bem cedo pela manhã e olhei pela janela
ainda estava escuro em Israel. Eu acho que foi no Mar da Galileia. E lá no horizonte, era muito cedo e estava escuro. E eu vi a resplandecente estrela da manhã. O povo chama de Vênus, mas é conhecida como a primeira estrela, a resplandecente estrela da manhã. Eu olhei ao redor, vi o mar, fico emocionado ao ver o Mar da Galileia. Eu voltei a me deitar, não conseguia dormir, li um pouco, então me levantei e vi o sol surgir pela janela, pelas cortinas. Olhei para fora e vi o sol surgir no horizonte. Agora era o sol que surgia. Veja, sua vinda tem dois aspectos. Primeiro surge a brilhante estrela da manhã para o seu povo. Antes do dia do Senhor, o dia do juízo chegar. A estrela vem antes de surgir o dia. Ele vem para o seu povo. O povo da nova aliança. Por isso surge a estrela da manhã. Mas o último capítulo do Antigo Testamento, que é para o povo judeu, ele vem como o sol da justiça, após sermos arrebatados. Surgirá brilhante como no Monte da Transfiguração e salvará Israel. Aqui vemos os dois aspectos da sua vinda. Não aguardamos pelo anticristo. Não esperamos pela morte, aguardamos pelo Filho que virá dos céus. Aquele que amamos, que primeiro nos amou. Vivamos nossas vidas para a sua glória. Amém? E diz, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, vamos lá, noiva, o Espírito e a noiva dizem, e todo aquele que ouvir diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. Como? De graça, sem mérito, de graça. E termina com os dois últimos versículos. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Olhos fechados e cabeças baixas. Vou abençoar você com a bênção sacerdotal. Graças a Deus, eu não sou tolo. Pela graça de Deus. Quando abençoo, imagino Jesus com mãos estendidas abençoando. Na verdade, nós vemos em Atos 1, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos olhavam, olhavam e olhavam. E dois anjos apareceram e os anjos disseram, varões galileus, por que estão olhando? Esse mesmo Jesus voltará da mesma maneira. Quer dizer, voltará corporalmente, voltará para abençoá-los. Jesus virá com mãos estendidas abençoando o seu povo. Ele provavelmente dirá, venham! E dos quatro cantos da terra, os anjos serão enviados e o poder que estabeleceu a gravidade será revertido. Depois que ele redimir nossos corpos, teremos um corpo como o dele, que não estará mais sujeito a doenças, enfermidades e morte. Para sempre. Se você nunca fez de Jesus o seu Salvador pessoal, esse é o momento de colocar sua confiança nele. A salvação não é a graça mais os seus méritos, mas é totalmente a graça de Deus. Você já recebeu essa graça? Se não, faça essa oração agora de todo o seu coração. Não fale como um papagaio, mas faça essa oração do profundo do seu coração. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o Senhor enviou para morrer por mim como Salvador. E naquela cruz, Jesus Cristo levou todos os meus pecados, passado, presente e futuro, todos eles, e os tirou. Ele recebeu meu juízo. E no terceiro dia, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amigo, se fez essa oração, você agora, filho de Deus, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se o arrebatamento acontecer hoje, ou mesmo amanhã, ou esta semana, você vai subir. Amém? Você é salvo agora. E lembrem disso, irmãos, olhem para mim. Minha Bíblia diz que João viu nos céus
uma multidão inumerável. Por isso digo que mais pessoas serão salvas do que você imagina. Isso não é universalismo que diz que todos serão salvos. Não, isso é heresia. Mas, tendo dito isso, a Bíblia diz, João disse, eu vi uma multidão inumerável. Não fala isso do inferno. Pessoas estarão no inferno, mas não diz que é uma multidão inumerável. Glória a Deus. No céu é inumerável. No inferno não diz o mesmo. Eu creio, irmãos, que Deus vencerá. Amém. Amém. Seus pais e seus amados que já morreram, você não conhece o momento final deles. Fique de pé, igreja. Levante sua mão nesse lugar. O poder da bênção. A bênção produz no momento e sem esforço o que para o homem levaria uma vida inteira para produzir. Um ano inteiro ou anos para produzir. Aqui vai a bênção. Povo de Deus e todos que assistem agora, veja Jesus Cristo, não Pastor Prince, com mãos estendidas, abençoando você. O Senhor abençoe você com as bênçãos de Abraão, que tudo que você tocar prospere, que o fruto do seu corpo, seus filhos, prosperem na saúde, prosperem nos seus estudos e em seus relacionamentos. Que o Senhor feche portas que não são boas, relacionamentos e amigos que não são bons para eles. Quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Ele abre, ninguém pode fechar. Senhor, eu peço que o Senhor abra as portas das boas amizades, bons relacionamentos, para todos os filhos desses irmãos e todos que estão assistindo, Senhor, pela televisão. Eu oro por eles. Que o Senhor os guarde, os proteja e os preserve, em nome de Jesus, de todo o perigo, do vírus da ebola, de todo tipo de enfermidades, doenças e males. Que a sua vida seja cheia com o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, permeando cada célula do seu corpo. Que a face do Senhor brilhe sobre você, seja favorável e que você receba de Deus toda a graça sobrenatural. O favor que abre portas para você, favor que fecha portas que não são boas. Favor por onde quer que vá. Que o toque celestial, que a bênção do príncipe, a bênção da princesa esteja com você e seja sentida pelo mundo. O Senhor levante a sua face sobre você e conceda a você Shalom. E todos digam, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.